sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos no início do mês de maio, que é o mês dedicado às mães, e na Igreja Católica o mês dedicado a Nossa Senhora, que é a nossa Mãe do Céu. Na Ave Maria, nós costumamos dizer, rezar: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O que significa dizer que Maria é a Mãe de Deus? Não sei se você já pensou nisso. Por que ela é a Mãe de Deus? Porque Jesus é Deus. Porque Maria foi escolhida entre todas as mulheres, como diz também a Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres, para trazer Deus ao mundo. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho eterno de Deus Pai. Só que num momento determinado, há 2000 anos atrás, em Jerusalém, ele resolveu assumir a natureza humana, um corpo humano como o nosso. E para vir à Terra, Deus escolheu uma mulher que lhe daria a vida, né? Enquanto homem, uma mulher que ia cuidar dele, uma mulher que ia ser a sua mãe. E escolheu essa moça jovem, judaica, chamada Maria. Concedeu a ela todas as graças, todos os dons. Ela é cheia de graça, como também dizemos ao rezar a Ave Maria, e veio ao mundo através dela, de modo que ela é a mãe de Jesus, e Jesus, sendo Deus, ela é a mãe de Deus. Agora, por que Nossa Senhora é mãe de cada um de nós, é mãe também dos homens? Como saber? Um dos momentos que isso fica bem claro é quando Jesus está crucificado, pouco antes de morrer, e ao pé da cruz, ao lado, está a sua mãe, Maria, e um discípulo, um dos 12 apóstolos, São João. E naquele momento, Jesus, vendo a sua mãe e vendo aquele discípulo que representava cada um de nós, que somos discípulos de Cristo, Jesus diz a ele: eis aí a tua mãe. E diz a ela: eis aí o teu filho. Portanto, naquele momento, Jesus deixa um testamento espiritual para nós. Ele dá a Maria, sua mãe, uma última missão, uma nova missão, que seja a mãe espiritual de todos os seus discípulos, de todos os cristãos ao longo dos séculos. Que alegria devemos ter ao pensar que temos a mesma mãe que tem Jesus. A mulher mais perfeita, mais bela, mais santa, também é mãe de cada um de nós, é a nossa mãe espiritual. E como mãe, Nossa Senhora nos protege, Nossa Senhora nos ajuda. Há uma passagem do Evangelho que conta como Maria se preocupa conosco e como Deus, como Jesus, atende os pedidos da sua mãe. É uma cena que está no Evangelho, conhecida como as bodas de Caná. É o segundo mistério do terço, mistério luminoso do terço. Jesus foi a uma festa de casamento junto com seus discípulos, a sua mãe, Nossa Senhora, também estava na festa. Era uma festa que durava vários dias, como era costume na época, e num certo momento acaba o vinho, uma bebida muito comum naquele lugar, naquela época, e que se oferecia aos convidados. Acabar o vinho para os noivos seria uma vergonha, iam passar vexame no dia das bodas, naqueles dias de festa, e Nossa Senhora percebe o que ia acontecer. Vai a Jesus
e simplesmente diz: eles não têm vinho. E com isso ela pede que Nosso Senhor realize um milagre, que resolva aquilo de algum modo, e a única maneira era, né, realizar um milagre. Até então, Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha curado nenhum doente, não tinha multiplicado os pães, não tinha ressuscitado mortos, como fez depois. E, na verdade, não tinha chegado o momento dele se manifestar ao mundo, aos seus discípulos, como Salvador, como Filho de Deus, como o próprio Deus feito homem. Eles simplesmente viam em Cristo, até então, um grande mestre, né, que ensinava a palavra de Deus. Mas como a mãe pede, Jesus, ainda que num primeiro momento, né, diz: olha, eu não posso fazer nada, não tenho como resolver, não chegou o momento ainda de que eu me manifeste. Nossa Senhora insiste, por compaixão, por carinho com os noivos, né, e pede com o olhar. E Jesus, vendo a sua mãe que pede essa graça, ele resolve realizar o seu primeiro milagre e pede que encham umas talhas de barro que estavam lá, de água, né, enchem até em cima, e ele transforma a água em vinho, um vinho de boa qualidade, porque depois aquele que provava o vinho, ele prova e diz, né, que era um vinho muito bom. Então Jesus faz isso também por caridade com os noivos, né? Mas antes de tudo, porque a sua mãe pediu. Isso nos mostra como um pedido de Nossa Senhora tem muita força. Será que nós pedimos coisas a ela como mãe, com confiança? Quando rezamos a Ave Maria, quando rezamos a Salve Rainha, o Ângelus, o Terço, tantas orações dirigidas a Nossa Senhora que nos podem, né, ajudar a invocá-la, né, a recorrer à sua intercessão diante de Deus. Tem uma história que eu escutei uma vez que é especialmente tocante. Lá em Lourdes, na França, tem um santuário onde Nossa Senhora apareceu numa ocasião a uma moça chamada Bernadette, era uma menina de 14 anos, uma adolescente, e Nossa Senhora pediu para ela que rezasse o terço e que difundisse essa devoção, essa oração pelo mundo. Isso foi no século XIX. E nesse santuário, muitos doentes vão até lá para pedir graças a Deus, para rezar. Numa ocasião, uma mãe levou o filho, que era paralítico, até Lourdes para rezar diante da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, na gruta onde ela apareceu a Bernadette. E no caminho, a mãe ia dizendo para o seu filho: meu filho, tudo que se pede a Deus através de Maria, Deus concede. E foi ajudando a criança, o menino, a ter fé e a se preparar para aquela oração, para aquele encontro com Nossa Senhora, para pedir coisas. Pois quando chegou lá, tem um costume, todos os dias à tarde, que é ter uma bênção com o Santíssimo Sacramento. É Jesus que está no sacrário, na hóstia santa, o sacerdote tira, né, o Santíssimo Sacramento, a hóstia, coloca numa custódia e sai em procissão e depois dá a bênção com o Santíssimo, como também, né, se faz em tantas igrejas, aqui no oratório do Centro Cultural Itaim também, todos os sábados nós temos uma bênção com o Santíssimo. O sacerdote estava em procissão levando, né, a hóstia lá na custódia, né, e o pessoal rezava, cantava. Quando ele passou ao lado do menino que estava na cadeira de rodas, ele, olhando para Jesus na hóstia, disse as seguintes palavras: se você não me cura, eu vou falar com a sua mãe. O sacerdote escuta aquilo e fica impressionado com a fé da criança e com o atrevimento dele, né, se dirigindo assim a Deus, a Cristo Eucarístico. Continuou a procissão, deu a bênção para todos os doentes e resolveu voltar onde estava o menino na cadeira de rodas e deu uma bênção para ele com o Santíssimo. E mais uma vez o garoto disse: se você não me cura, eu vou falar para sua mãe. E naquele momento ele ficou curado
levantou e já não tinha paralisia. Por quê? Porque ele pediu com fé. E porque de alguma forma colocou Jesus na parede, né? Como dizendo assim, se você não fizer agora, você vai ter que fazer porque eu vou pedir para sua mãe e aí você vai, né, ter que obedecê-la, como você fez nas bodas de Caná, como, né, você faz sempre, atendendo os pedidos da sua mãe. Que bom se nós tivéssemos essa mesma fé desse garoto, né, para pedir coisas, para rezar com muita confiança, né, a Deus através de Nossa Senhora. Mas também é importante manifestar carinho. Não só vamos pedir, mas também demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão a Maria, porque ela é nossa mãe, porque cuida de nós, nos protege. Como demonstrar esse carinho? As próprias orações são manifestações de carinho a ela, né? E uma oração que especialmente agrada Maria, nossa Mãe do Céu, é a oração do terço. Quando ela apareceu lá em Lourdes, pediu, né, para Bernadette rezar o terço. Quando ela apareceu em Fátima, em Portugal, diante dos 3 pastorzinhos, que tinham 7, 9, 10 anos, né, umas crianças que cuidavam das ovelhas, ela também pediu para que eles rezassem o terço todos os dias, pedindo pelo fim da Guerra Mundial. A Primeira Guerra era 1917, e pela paz do mundo. Pode ser um bom presente para Nossa Senhora rezar o terço. Se você for pequenininho, sei lá, se você só tem 10 anos, 11 anos, talvez você vai falar, poxa vida, né, o terço leva 20 minutos, são 50 Ave-Marias, eu não sei se eu vou aguentar, eu me canso. Tá bom, então reza pelo menos um mistério do terço, ou 2. Um mistério é um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, e o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se você já for um pouco maior, né, tem 13 anos, 14 anos, eu diria que, olha, não é tão cansativo assim, né, e rezar os 5 mistérios, e se você ainda não tem o hábito, muito bem, né, reza 3, depois, né, pouco a pouco vai rezando 5, reza 2 dias na semana, até que você consiga rezar todos os dias. Mas olha, vale a pena aprender essa oração, porque é algo que a gente tem certeza que agrada a Mãe de Deus e a nossa mãe. E muitas crianças rezam, né? Os pastorzinhos de Fátima eram, né, muito crianças e rezavam o terço todos os dias. O Papa Francisco nos pediu, né, nessa semana, há uns dias, que no mês de maio nós rezássemos o terço pedindo pelo fim da pandemia e pelos doentes e por aqueles que Deus chamou à sua presença, que já morreram. Vamos procurar, né, atender esse pedido do Santo Padre, do Papa, né, e rezar em família, diz o Papa, ou individualmente, né, cada um como preferir. Além de rezar orações, um outro modo de manifestar carinho a Nossa Senhora é olhar alguma vez para uma imagem dela. Será que você tem uma imagem de Nossa Senhora na parede do seu quarto, em cima da mesa? Seria muito bom ter. E quando você entra e sai do quarto, olha para ela, manda um beijo, dá uma piscadinha, diz uma palavra de carinho. O São José Maria, às vezes, dizia simplesmente o seguinte, quando olhava para uma imagem da Virgem Maria: mãe, mãezinha. E as mães ficam contentes quando a gente diz para elas, né, essa palavra, mãe, mãezinha. Isso já demonstra o nosso carinho, a nossa confiança. Tem gente que acha que é errado ter imagem de Nossa Senhora, como se os evangélicos, nossos irmãos separados, eles às vezes pensam que não pode ter imagens, mas não é assim. Não tem. Nós sabemos que na imagem não está Maria. Maria está no céu, que não é num crucifixo como esse, não está Jesus, é só uma representação da cruz de Cristo. E nós não adoramos o crucifixo e nem a imagem. É como uma fotografia. Se a gente tem uma fotografia da nossa mãe num quadrinho, né, e a gente beija, né, isso não é errado, isso é uma maneira de a gente se unir a ela. Se a gente não está fisicamente ao lado dela, se não pode dar esse beijo no rosto da mãe, a gente dá na foto, a gente olha para a foto. É o mesmo que nós fazemos através de uma imagem de Nossa Senhora. Queria terminar lembrando uma coisa importante. Nossa Senhora quer que você seja também um bom filho da sua mãe aqui na terra.
que você a obedeça, que a respeite, que a trate com carinho, que converse com ela. E por isso um bom presente para dar para Nossa Senhora no mês de maio é procurar amar muito a sua mãe, especialmente nesses dias de pandemia. Vamos terminar fazendo uma oração de joelhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.